Então, olha, pessoal, hoje a Silene não pode estar conosco, então é sempre a ela de última hora, ela pede para me substituí-la, né? Não a substituo como ela, não faço como ela, mas a gente é trabalhador da casa quando o trabalho aparece, então nós temos que cumprir o nosso trabalho, né? Então, como não tem nenhum aqui para fazer a oração inicial, nós vamos mover o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em agradecimento, numa rogativa de paz, de harmonia, para que nós possamos, através de alguns ensinamentos, nos aproximarmos mais, elevar um pouquinho mais o nosso trabalho coletivo. Então, muitas vezes nós adentramos, procuramos essa casa aqui, para que nós possamos retemperar as nossas energias através de orações, né, de pensamentos elevados e agradecimento ao Pai pela oportunidade de nós ainda termos a possibilidade de estarmos dentro de uma casa de oração, livremente falando em nome de Jesus. Então, é em nome de Jesus hoje que nós vamos falar e rogando a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos proteja, que nos dê o discernimento para entendermos a lição que para nós vem hoje. Que nosso agradecimento, né, por estarmos aqui hoje, e eu agradeço pelo trabalho, porque quando o trabalho aparece, nós temos que estar sempre preparados para darmos início a ele. Está falhando aqui, eu não gosto, não está falhando, não está? Então, a Silene não apagou, tá? Oi. Tá normal. Tá bom? Tá bom. Tá normal. Está normal. Tá normal? Então vamos. Aí a Silene, como ela de última hora, ela me pede, e às vezes a gente já tem alguma coisa preparada de outras palestras que a gente fez, e aí a gente vai olhar, né? A primeira que aparece na frente, a gente fala, olha, é essa que eu vou levar. Então, aí ontem à noite, às 10 horas da noite, eu procurando, aí quando eu abro, aparece lá, o filho pródigo. Eu falei, eu acho que é essa que nós estamos precisando ouvir, então vamos dar início, né? Em nome do Pai, do Filho, que nós possamos falar, que nós possamos entender a lição que veio para nós hoje. Conta-nos, porque às vezes, quando Jesus estava com os apóstolos, ele se dirigia aos apóstolos de uma determinada forma, porque os apóstolos já eram espíritos assim, que já estavam tanto preparados para receber aquelas mensagens. Mas o povo em geral, olha, vocês veem, há mais de 2000 anos atrás, como é que era, assim, a evolução, né, cultural das pessoas. Então, quando Jesus ia se dirigir ao público, aquela multidão que o acompanhava, e geralmente eram tudo pessoas assim, pessoas pobres, pessoas doentes, idosos, aleijados, que estavam sempre procurando um consolo através de Jesus. Então ele procurava falar com essas pessoas da maneira mais sutil, mais simples que eles pudessem captar.
Então ele usava as parábolas. O que vem a ser as parábolas? As parábolas são histórias, né? Então, de acordo com as situações, ele usava uma parábola. Nós temos a parábola do semeador, a parábola da dracma perdida, e todas, cada forma, cada momento, ele explicava daquele jeito, da maneira mais simples, para que todos conseguissem captar a mensagem. Então, ele, certa feita, ele disse: havia um senhor muito rico. Eu me sinto melhor assim, eu ficar presa ali. Então, ele conta essa parábola, ele traz essa parábola para eles, né? Havia um senhor muito rico, assim, muito abastado, né? Senhor mesmo, de situações bem garantidas. E ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. Esses filhos, ele tinha muitos servos, esse homem que trabalhava na sua vivenda lá, né? E ele tinha esses 2 filhos. E o filho mais novo começou a pensar: eu gostaria de conhecer o mundo, de sair daqui. Isso aqui é monótono, né? Nós estamos usando essas palavras, mas lá ele deve ter usado outras, né? E eu gostaria de conhecer gente, conhecer lugares, e ir para outros lugares. Só isso aqui é sempre a mesma coisa, né? E aí ele foi e pensou: bom, quando o pai é rico e o pai morre, a herança do pai é dividida entre os filhos. Ele foi e falou assim: então eu tenho direito a uma parte nos bens do meu pai. E eu vou pedir a minha parte e vou viver a minha vida como eu quero, como eu acho. Eu quero conhecer o mundo. Aí ele chega para o pai e diz, faz essa proposta para o pai, né? E o pai diz para ele: filho, mas você tem tudo aqui dentro da casa do pai. Você vive bem. Para que se aventurar através do mundo? Ele disse: não, eu quero a minha parte, o que me cabe, a minha parte, eu quero que o Senhor me dê e eu vou usá-la da maneira que me convém. E o pai pensou bem, ele tem direitos, né? E foi então, chamou lá aquele que cuidava dos seus bens e pediu: veja qual é a parte dele toda, que não fique um centímetro para trás, e dê a ele, traga para mim. Então foi feito a partilha, ele pegou esses bens e, com o coração muito angustiado de tristeza por ver aquele filho ir em busca de utopias, de coisas incertas, mas como ninguém pode tirar o livre-arbítrio de ninguém, que nem Deus nos tira o nosso livre-arbítrio, ele disse: seja feita a vontade dele. Então deu o dinheiro a ele. Então a Mária Rodrigues conta num dos livros dela, foi de onde eu tirei, né? Porque tem vários, assim, na Boa Nova tem também. Ele diz que a saída da casa havia uma estrada muito longa até chegar lá em cima, aonde havia a bifurcação que, né, ia para cá ou ia para lá. E ele ficou no jardim da sua casa olhando aquele filho se distanciar, mas com uma mágoa no coração, uma dor tão grande no coração, uma tristeza tão grande de ver aquele filho partir assim, sem motivos nenhum, para ir se aventurar pelo mundo.
E ele fica olhando esse filho, até esse filho chegar lá no topo e desaparecer. E esse filho desapareceu no mundo. E ele, levando muito dinheiro consigo, né? Ele foi conhecer cidades, ele fez muitos amigos, porque vocês sabem, quando se tem dinheiro, arruma-se amigos, né? Porque ele dava muita festa, então ele tinha muitos amigos, apareciam muitos amigos. Ele conheceu lugares que ele nunca imaginou de conhecer. Ele viveu a vida como ele quis, conhecendo lugares, e dando festas, e na roda de amigos. Só que tem um porém que nós temos que raciocinar. Se nós temos um cofrinho ali, um cofre, e nós só tiramos daquele cofre, todo dia nós tiramos um pouco, e nós nunca mais devolvemos moeda nenhuma dentro daquele cofre, a tendência é o quê? A chegar um dia, acabar, né? E o dinheiro também, a fortuna também é desse jeito, porque se você tem uma fortuna, você só está gastando, e você não está fazendo nada para que aqueles gastos sejam recompensados. O que vai acontecer? A tendência um dia é essa fortuna acabar. E foi o que aconteceu com esse jovem aventureiro. Ele foi gastando, 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 e nunca pensou que aquele dinheiro um dia acabaria. Mas o dinheiro acabou. E aí, quando o dinheiro acabou, os amigos se afastaram. Ele procurou um, procurou outro. Eu não posso porque na minha casa meu pai não vai te aceitar, porque isso, aquilo. O outro, porque eu também vivo a experiência do meu pai, não posso te ajudar. Então os amigos todos se afastaram. E a vida dele se torna insuportável. E ele não sabia fazer nada. Porque na casa do pai dele, ele via os servos fazerem, mas ele nunca fez nada, ele nunca aprendeu a fazer nada. Ele nunca aprendeu, nunca imaginou de onde vinha aquele dinheiro. Ele nunca deu essa importância, de onde vinha esse dinheiro. Então, aí ele pega, o que eu vou fazer? Eu vou precisar trabalhar. Mas fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Até que ele chegou numa fazenda e disse ao fazendeiro: você pode arrumar um serviço para mim? E o fazendeiro vai e pergunta para ele: o que é que você sabe fazer? Nada. Mas como que você quer um trabalho se você não sabe fazer nada? Aí o homem pensou bem e falou: se ela já sei, eu tenho um trabalho para você sim. A pessoa que cuida dos meus porcos, ele já é um senhor de idade e ele não está dando conta mais. Se você quiser tomar conta, cuidar dos meus porcos, você pode vir trabalhar. Um jeito de aceitar, né? Porque ele não tinha outra coisa para fazer. Mas acontecia que um lugar para ele dormir era do lado, lá, vamos supor, do chiqueiro dos porcos. Cheiro horrível devia ser, né? Porque lugar de porcos é sujo, é lamaçal, é mau cheiro. E ele dormia ali naquela enxerga que colocaram para ele ali, porque ele não podia dormir lá em outro lugar. E a comida? Então, os porcos eram tratados com a lavagem, a comida que sobrava da mesa dos patrões. Misturada com aquela arroba, né? Os porcos eram tratados, ele tratava os porcos com aquilo. E era aquilo que ele comia. Para ele não passar fome, ele tinha que comer a comida dos porcos. Veja que situação a pessoa invigilante chega.
Aí um dia ele deitado, ele foi e pensou, ele falou, puxa, na casa do meu pai, até os servos são bem tratados, comem alimentos dignos de um ser humano comer. Na casa do meu pai, os servos têm as suas casas, têm as suas famílias e vivem bem. E eu, pela minha inconsequência, veja o que eu estou comendo. Eu estou comendo a comida que os porcos comem. E ele falou assim, deu aquela vontade, a saudade da casa do pai, né? Ele falou, mas como voltar? Voltar lá de mãos abanando? Meu pai não vai me aceitar, não vai aceitar. Eu gastei todo o dinheiro que ele me deu, eu gastei toda a minha parte, eu não tenho mais nada lá lá nos bens do meu pai. Eu já acabei com tudo, né? Não tenho direitos. Mas ele falou assim, eu vou chegar na casa do meu pai e eu vou falar com ele para ele não me receber como filho, mas ele que me receba como um servo dele, como um empregado dele, que para mim já vai ser muito bem, porque os servos do meu pai são mais bem tratados do que eu aqui. Eu vou fazer isso, eu vou oferecer para o meu pai, não como filho, eu vou chegar, eu quero ser um servo da casa do meu pai. E ele volta, e esse pai, todos os dias ele ficava ali olhando aquela estrada, na esperança de um dia ele ver a silhueta daquele filho amado voltando. Mas o tempo foi passando, até que um dia ele olha lá naquela encruzilhada e ele vê realmente a silhueta do filho apontando. Ele entra correndo dentro da sua casa, porque ele sabia que o filho vinha num estado miserável, né? E ele, para que ninguém visse o filho naquela situação, ele entra correndo dentro da casa dele, pega uma capa e sai e vai correndo ao encontro desse filho, né? Que hoje nós diríamos, não, você é um filho desalmado, vai cuidar da tua vida agora, porque você já gastou tudo que você tinha. Nós talvez agiríamos dessa maneira, mas ele não, ele enrolou aquele filho na capa para que ninguém visse a situação do filho e o leva para dentro da sua casa e trata dele dignamente, em higiene, em tudo, né? E o filho vai falar para ele, quer falar para ele que ele quer ser servo, e ele não escuta o filho. Então ele manda, chama os empregados e manda bater o melhor novilho que ele tem, e ele começa, ele quer transforma na casa dele, reúne todos os empregados e diz, eu quero uma festa muito grande, e que sejam convidados todos os vizinhos, todos os conhecidos, porque hoje o meu filho que estava perdido voltou à casa paterna. E isso os empregados fizeram, né? Fizeram tudo hoje. Então promoveram aquela festa enorme dentro da casa, né? Mas quando chegou a tarde, o outro filho dele mais velho, que havia ficado com ele, cuidando dos negócios dele, né? Chega, que ele dirigia os empregados, chega e vê aquela balbúrdia de músicas e tudo, e vai e pergunta para o empregado, o que é que está acontecendo na casa do meu pai? Ele disse, ele está dando uma festa, porque o seu irmão voltou. E ele está tão feliz pela volta do filho, que ele mandou fazer essa festa enorme para receber o filho. E aí o rapaz fica tocado de raiva, de ira.
Fala, como? Eu que fiquei aqui trabalhando. Meu pai nunca fez uma festa para mim. Agora, esse que saiu pelo mundo e esbanjou toda a fortuna dele, quando ele volta, meu pai dá uma festa pela volta dele e ele fica lá num canto empurrado, né? Imagine a raiva que ele estava ali, né? Aí o pai, vendo isso, vai ter com ele. E o pai chega, senta do lado dele e fala com ele. Ele responde até mal para o pai. Eu fiquei ao teu lado todo esse tempo. Você nunca fez uma festa para mim. Você nunca me mandou matar um novilho para mim comemorar com os meus amigos. Agora esse filho desalmado que pegou a tua fortuna que você ganhou e esbanjou essa fortuna, quando ele volta e você dá uma festa para ele. E aí o pai vai e fala para ele, né, conversando amorosamente para ele, fala, filho, a tua presença, eu não preciso dar uma festa para você, porque a tua presença digna e amorosa todos os dias da minha vida já é uma festa para o meu coração. Eu vivo em festa por ter a tua companhia. E se você quiser fazer, você tem total liberdade, porque tudo isso aqui é seu. É seu agora, você pode gastar como você quiser. E a festa, a alegria de eu ter você comigo, me transforma a minha vida em festa todos os dias. Então eu vivo uma festa pela tua presença junto de mim. O filho meio contra-argumento disse, vá, cumprimente o seu irmão, dê-lhe as boas-vindas. Só que o pai vai e fala para esse filho, fala, agora eu quero te dizer algo para você. Você está pensando que essa festa, isso aí, é o motivo de mostrar para ele a minha felicidade por ele ter voltado à casa paterna. Mas tem algo. Ele vai ter que recomeçar do começo. A partir de amanhã, ele vai resgatar ceitil por ceitil que ele levou e ele esbanjou. Porque não é para mim. Isso eu não quero para mim. Isso ele vai ganhar para ele. Porque ele esbanjou tudo o que ele tinha, em gostos, em prazeres, nas utopias, tudo que o mundo ofereceu. Mas agora ele vai ter que arcar com as consequências. Ele vai resgatar. Nós dizemos tostão por tostão, né? O dinheiro daquela época, eles falavam ceitil. Ele vai ter desde o primeiro ceitil até o último ceitil que ele levou. Ele vai ter que ganhar para ele valorizar, para ele dar valor no que se ganha com o suor. E se ele quer ter no futuro algo dele, porque a parte dele aqui, ele já gastou. Então agora ele tem que recomeçar e reconstituir, mesmo aqui dentro da casa do pai, como meu filho, muito amado. Eu vou dar o amor todo que eu puder dar e a ajuda que eu puder dar, mas ele vai resgatar tudo, até o último ceitil ele vai resgatar, não para mim, para ele mesmo, para ele repor naquilo que ele gastou sem necessidade, por falta de vigilância e por querer sentir os prazeres do mundo. Então vai se gastando. Olha o que a invigilância nos leva, a que caminho a invigilância nos leva. Agora ele diz, porque eu vou fazer como o Pai que está no céu faz conosco. Porque
Porque o Pai, Ele nos dá a oportunidade de nós termos o que nós temos. A oportunidade que Ele dá é de elevar, a nos fazermos elevar o nosso espírito. Mas nós temos que, a troco disso, nós temos que trabalhar. Cada vez que nós voltamos, nós temos que, se nós trazemos de lá, agora nós passamos para a parte espiritual. Na reencarnação, quando nós chegamos aqui, no momento do nascimento, a gente esquece tudo. Mas a gente veio com uma bagagem, talvez a gente já está trazendo, talvez não, sempre, a gente está trazendo nessa bagagem os erros que a gente cometeu no passado. Então Deus está dando a oportunidade de nós voltarmos aqui na Terra, através de nova reencarnação, para que nós resgatemos aquilo que nós fizemos de errado lá atrás. Aquilo que nós desbaratamos, aqueles bens que Deus deu para que nós trabalhássemos para a nossa elevação, nós desbaratamos, nós procuramos caminhos errados, nós procuramos tudo aquilo que não é para a elevação do espírito, é somente para o nosso bem material. Então Deus nos dá a oportunidade. Agora depende de nós. Nós chegamos aqui e eu vou trabalhar. Muitas pessoas, às vezes estudam, conseguem um bom emprego, trabalham, tem tudo, tem sua boa vida, porque Deus não manda nós mendigarmos ali na praça, não. Não é Deus que nos coloca ali na praça para mendigar. Quem nos colocou ali fomos nós mesmos, pela vigilância nossa, talvez resgatando alguma dívida da reencarnação passada, Mas quem foi ali para a praça pedir? Não foi Deus que mandou, porque Deus não manda nenhum dos seus filhos aqui para sofrer. O sofrimento é nós, ele veio através de nós, pelas nossas incúrias. Muitas vezes, nós temos que resgatar através de doença, através de perdas de bens materiais. Como for o resgate nosso? Aquilo que nós programamos lá na erraticidade. Nós chegamos aqui, muitas vezes, nós conseguimos resgatar. Mas muitas vezes, ao invés de resgatar, de fazer tudo certinho, de procurar a retidão dos caminhos, a retidão que o Evangelho nos ensina, nós procuramos desvios e atalhos. Vamos buscar aqueles tesouros que Jesus disse que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói e que a traça destrói. Que esses bens nós não podemos levar para a espiritualidade. Que nós temos que angariar bens em nosso coração, para quando nós passarmos para a espiritualidade, nós temos um tesouro na mão para chegar lá do outro lado com as mãos cheias e não com as mãos vazias. Isso depende de nós, do nosso procedimento, do nosso bom viver, da maneira com que nós encaramos a vida. Lógico que no mundo de provas e expiação que nós vivemos, nós temos que trabalhar para o nosso custo, para ganhar a nossa vida, Nós não podemos ficar aí à espera de tudo cair do céu. Nós temos que estudar, trabalhar, ter a sua casa. Tem quem é que não quer ter o seu carro, ter a sua casa? Isso aí não é luxo. Isso aí é uma necessidade que o ser humano tem. Então isso aí não vem contra as leis divinas. O que é contra as leis divinas é o mau uso que nós fazemos dos bens que o Pai deposita na nossa mão. Quando nós desviamos esses bens para os caminhos errados, aí é que é o mal.
Como diz, o dinheiro não presta. Não, o dinheiro é muito bom, porque o dinheiro ajuda muito. O dinheiro ajuda a ciência, o dinheiro ajuda a remédios, a comprar remédios, a formar médicos. O dinheiro ajuda muito. Depende, o que é ruim no dinheiro é o uso que nós fazemos do dinheiro. Não é o dinheiro em si que é mau, é o uso que nós destinamos a ele. Então é a mesma coisa, todos nós somos o filho pródigo. Mas quando nós paramos e vamos ver, tá certo, eu ganho o carro, eu compro a minha casa, é bom trabalhar meu trabalho. Às vezes a pessoa trabalha honestamente, às vezes ganha desonestamente, aí é que é o mal, né? Porque ganhar honestamente, ter as coisas do seu ganho honestamente, não é ruim aos olhos de Deus. É ruim quando nós desviamos da senda certa e vamos ganhar dinheiro de uma maneira escusa, né? Isso é que é o ruim. Então nós sabemos como é que nós fazemos para comprar um carro, para ter uma boa casa, nós sabemos. Mas, para o alívio do nosso espírito, como é que nós aprendemos a educar o nosso espírito para nos elevarmos? Porque a cada reencarnação que o Pai permite nós virmos aqui, é para que nós alcancemos um degrau a mais na nossa carreira evolutiva. Porque quanto mais nós evoluirmos, quanto melhor nós nos tornarmos, quanto melhor nós fazermos, quanto melhor nós direcionarmos a nossa vida, mais nós angariamos bens para nós chegarmos lá de mãos cheias. E quando nós chegamos lá com o Espírito, com as mãos cheias de coisas boas, o Espírito nosso ele só tem a elevar, porque Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, mas a meta nossa é chegarmos à angelitude. Mas para chegarmos à angelitude, nós temos que suar, nós temos que trabalhar. Certo é que ninguém vira santo da noite para o dia. É trabalhar através de N reencarnações. Nós, por acaso, sabemos quantas reencarnações nós já tivemos para hoje nós estarmos aqui dentro dessa sala, buscando os ensinamentos de Jesus? E quais são os benefícios que nós temos que procurar para a elevação do nosso espírito? Para que nós cheguemos lá, do outro lado, não de mãos vazias. São as virtudes que Jesus tão bem esclareceu no Sermão do Monte, através das bem-aventuranças. E quais são as virtudes que nós temos que praticar? Certo que elas são muitas, e nós não podemos praticar todas de uma vez. Mas veja bem, o amor, a caridade e a humildade são três virtudes que, se eu praticar, por exemplo, eu não posso ser caridosa se eu não tiver amor e humildade. Porque se eu fizer uma caridade sem humildade e sem amor, aquela caridade não é válida. Por isso que Jesus dizia: escondei a vossa mão esquerda a esquerda para não ver o que a direita faz. É esse o ponto X da questão. Se eu quero ser caridosa, se nós queremos ser caridosos, nós temos que ser humildes em primeiro lugar. Porque a humildade, o amor gera amor. E se nós temos amor, o amor chega, que nós podemos desenvolver essas três virtudes juntas. Nós podemos amar, sermos humildes e, através da humildade, praticar a caridade. Mas a verdadeira caridade, na sua verdadeira essência, aí vem outra. O amor, a benevolência, a mansuetude, tudo são virtudes que elevam o nosso eu,
o nosso espírito, né? É através da caridade, do aprendizado, do amor, da retidão dos nossos caminhos, né? Que nós procuramos, às vezes, parar e pensar muitas vezes, olha, não é bem por aí, eu estou agindo errado. A maledicência é uma coisa tão ruim na nossa vida, é um defeito é um vício, porque temos o vício temos os vícios e a caridade. Os vícios que nos derrubam, que atrasam a elevação nossa espiritual, são os vícios: o orgulho, egoísmo, avareza, ódio, vingança, maldade, maledicência. Tudo isso são os vícios que nos levam para baixo. As virtudes nós já sabemos: amor, fé, esperança, caridade, mansuetude, benevolência. São tudo que ajuda-nos a elevar. Então, nós, como todos nós, somos os filhos pródigos, que já erramos tantos aí atrás, mas o Pai nos dá a oportunidade, essa santa oportunidade da reencarnação. Por isso que não acreditar na reencarnação é não acreditar na bondade divina, porque a bondade divina é a reencarnação, porque o Pai não nos castiga. O Pai é um Pai benevolente, Ele não nos castiga, Ele nos dá a oportunidade de corrigenda a cada encarnação que nós voltamos aqui, que nós temos a possibilidade de voltar aqui. Nós temos por obrigação de pelo menos subir um degrauzinho na nossa escala evolutiva. E é aprendendo os ensinamentos de Jesus, é trilhando pelos caminhos que o Evangelho nos leva, que o Evangelho nos mostra, é que nós vamos atingir o cume mais alto, que é a morada dos Espíritos perfeitos, que já eliminaram todas as suas imperfeições. Mas quantos milhões de anos, né? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, gente, que todos nós somos os filhos pródigos, mas todos nós temos a oportunidade, o Pai dá a oportunidade, todos os dias, todas as horas, para que nós tornemos cada vez melhor, cada dia melhor. Então, peçamos hoje a Jesus que nós nos tornemos hoje melhores do que ontem, e que amanhã, se nós tivermos a oportunidade de estarmos amanhã, porque daqui uma hora nós não sabemos mais o que acontece com a gente, né? Que a gente não tem a previsão. Se nós tivermos a oportunidade de estarmos amanhã, que amanhã, no sentido figurativo, nós sejamos melhores do que nós estamos sendo hoje. E é assim que vai acontecendo, gradativamente. Ninguém se torna santo da noite para o dia. Então, que Deus abençoe a todos. Nós vamos passar para os passos agora.